queridos ouvintes, irmãos e ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós viemos aqui dar mais uma continuidade ao nosso projeto Livro na Minha Mão. Começando com este livro, né? Vamos dar início à leitura deste livro, Ministros de Deus. Então, hoje eu vou lhes falar sobre o capítulo 1 desse livro. Nessa série de livros, nós temos aprendido como servir a Deus. Por meio da palavra, é uma ferramenta que Deus tem nos dado de aperfeiçoar o nosso serviço ao Senhor e de nos trazer mais conhecimento à luz da palavra. E hoje, por meio desse livro, nós vamos entrar no primeiro capítulo que fala que o orgulho é a queda, né? Toda queda do nosso serviço se vem por meio do orgulho. Então, aqui vai nos dizer que o orgulho é a queda, né? Toda causa de queda. Para começar, eu quero falar para vocês por que esse título, né? Ministros de Deus. Então, para iniciar essa literatura, nós devemos dar a conhecer quem são os ministros de Deus. Então, a Bíblia fala que os ministros de Deus são pessoas que conhecem a vontade de Deus e que, por meio desse conhecimento, o Senhor os chama para servir. E aqueles que conhecem, eles também recebem uma comissão, um serviço a Deus. Deus os chama para servi-lo. E isso a Bíblia chama de comissão. O ministro de Deus, então, ele tem a comissão. Ele tem também, dentro da comissão, ele é constituído. Quando Deus chama uma pessoa, ele o capacita, ele habilita para esse serviço, né? O Senhor não chama ninguém capacitado, ele capacita os chamados. Então, assim, o Senhor nos dá uma comissão, mas também ele nos constitui da sua palavra, da sua pessoa, porque a palavra é a própria pessoa do Senhor Jesus, né? Aqui também fala que ele, por meio dessa palavra, o Senhor nos chama a cooperar com Ele. Quando nós conhecemos o Seu Evangelho, nós assim nos dispomos a cooperar no serviço, na pregação do Evangelho, apacentamento, cuidado com as pessoas. Essa é a nossa comissão. E aqui fala assim, por meio de ministros de Deus, o Senhor nos chama para sermos úteis. Útil na casa, útil na sua família, né? Todo servo, ele é útil àquele que chamou, né? Ele é útil ao seu Senhor. Então, assim, o Senhor, ele quer nos fazer pessoas úteis na obra e em todo o serviço da sua casa. A Bíblia nos fala que no Antigo Testamento tivemos grandes ministros de Deus. Muitos homens foram chamados como ministros de Deus, mas muitos deles também provaram queda, ou seja, eram homens normais como nós, sujeitos às mesmas fraquezas que nós, mas Deus os constituiu, Deus os capacitou para esse serviço. Mas muitos desses homens também caíram, também fracassaram. Então a Bíblia nos mostra que, a exemplo desses homens, o Senhor quer nos ensinar que nós também corremos os mesmos riscos. Vamos ler aqui, eu vou iniciar aqui com essa leitura de 1 Coríntios 10, do 11 fala assim, ó. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Ou seja, quem é? De quem que ele está falando aqui? Essas coisas, ou seja, todos os ministros de Deus que caíram, que tiveram, né, problemas de fracassos, a Bíblia registrou. Para quê? Para nossa advertência, para dar exemplo para nós, para nos ensinar a nos espelhar, mostrando que, assim como eles caíram, também corremos o mesmo risco. E ele fala assim, foram escritas para nós. Nós, quem somos nós? Nós do Novo Testamento. Nós somos os ministros neotestamentários, a Bíblia chama assim, ou seja, ministros do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, se o Senhor escreveu, foi para a advertência nossa. Então, devemos usar o exemplo desses irmãos. E o primeiro ministro que a Bíblia nos fala aqui, vamos ver, quem foi o primeiro ministro? A Bíblia fala que o primeiro ministro, lá em Gênesis, mostra que foi Lúcifer. Ele foi levantado por Deus ali, né, entre os anjos. Ele era o querubim da guarda, o principal dos anjos. Foi levantado como ministro, porque ele cuidava, né, de todos os anjos. Toda a hierarquia era cuidada por Lúcifer. Vou ler aqui para vocês, né? Aqui em Ezequiel 28... Olha, Ezequiel 28 fala assim,
Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui fala assim, que o Senhor levantou Lúcifer, né, como o querubim da guarda, como um dos principais. Aqui fala que o Senhor cobria ele de todas as pedras, né? Então essas pedras, a Bíblia nos mostra que eram os dons. Deus o capacitou, dando dons, dando habilidade para Lúcifer cuidar, né, de toda a hierarquia de anjos. Mas, aqui fala assim, que o Senhor já tinha preparado, ele era perfeito em todos os seus caminhos. Assim ele foi criado, né, com essa perfeição que vinha de Deus. Só que a Bíblia fala que a ambição ocupou o seu coração. Ele começou a ambicionar o lugar de Deus. Ele quis subir. Ele disse em seu coração, subirei as mais altas nuvens. Então, quando ele desejou subir, a ambição tomou conta do seu coração, ele quis mais além do que Deus tinha proposto. Então, essa foi a causa da queda de Lúcifer, né? Ele desejou ter mais. Logo, com a ambição, veio a insatisfação. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado no nosso serviço. Sempre que nós queremos, ambicionamos mais a mais, vai gerar uma insatisfação. E essa insatisfação vai levar à queda. Toda insatisfação leva um servo de Deus à queda, porque ele vai começar a olhar e vai ambicionar mais. E ele vai dizer, não, subirei, vai desejar mais. O Senhor, ele nos dá a medida certa. A Bíblia fala que todos nós temos dons, né, temos capacidade. E o Senhor distribui os dons à medida da necessidade da igreja. Então, devemos nos conformar, aceitar aquilo que o Senhor nos der como dom e trabalhar em cima disso, né, sem ambição. Porque essa ambição vai gerar depois uma insatisfação. E essa insatisfação depois também vai gerar um orgulho. Ele se orgulhou, ou seja, todo o orgulho de Satanás, quando ele olhava, né, para os outros, ele se orgulhou. Aqui fala assim, ó, no versículo ele fala assim, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ele começou a se ver, ele se achou demais, né? Ele começou a olhar muito para si. Ah, Deus me deu capacidade, Deus me equipou. E isso levou ao orgulho no seu coração. Então, essa foi a causa da queda de Satanás. Aqui fala assim, ó. Então, por causa do seu resplendor. Então, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Então o Senhor desceu ele, né? Quando ele quis mais, o Senhor desceu ele caiu por terra, ou seja, ele desceu. Então o Senhor lançou para baixo, foi quando ele perdeu tudo isso, foi quando Satanás caiu, e com isso também ele trouxe uma terça parte dos anjos. Por isso se dá hoje, né? Satanás, demônios, anjos caídos, foi nessa queda, quando ele veio, ele também trouxe consigo. Então, irmãos, esse é o perigo, quando você tem uma insatisfação, isso pode lhe causar uma rebelião. Se você cair, você leva junto, você leva muitos com você. Então, que o Senhor guarde o nosso coração, né? Então, Lúcifer aqui, ele foi um exemplo de alguém que serviu com orgulho, com altivez, né? Ele se autoexaltava. Precisamos servir com humildade, assim como o Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra o exemplo do Senhor Jesus, que ele servia assim, de maneira que agradava a Deus. Em Filipenses, vou ler aqui para vocês. Olha, Filipenses 2, de 1 a 4, nos fala assim, ó. Se, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é de todos. Então, o Senhor Jesus, ele foi esse exemplo aqui de humildade. Ele nos ensinou a servir de maneira completa, de maneira concordemente, ou unidos, né? Tenhamos o mesmo sentimento, sejamos unidos de alma. Nada façais por partidarismo, achar que o serviço é seu, que tudo é para você, tudo tem que convergir à sua volta. Não, o serviço é para Deus. Então, nós servimos junto com os irmãos, em harmonia, em concordância, em unidade, em unanimidade. Esse é o serviço que agrada a Deus. E esse é o serviço no Espírito. É um serviço que nos guarda. Guarda o nosso coração do orgulho. Guarda o nosso coração da ambição. Guarda o nosso coração da insatisfação. Quando nós servimos assim no Espírito. Tendo o Senhor Jesus como exemplo para nós. Ele é o nosso fiel exemplo. De alguém que serviu de maneira humilde. A Bíblia fala que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usou com usurpação o ser igual a Deus. Ele antes se humilhou, se esvaziou para oferecer a Deus um bom serviço. Então, esse é o serviço que agrada a Deus. Então, irmãos, que o Senhor guarde nosso coração. Possamos servir assim, no Espírito e com o coração quebrantado, com o coração humilde diante de Deus, para que possamos também servir junto dos nossos irmãos. Amém? Então, esse vai ser a série deste livro, né? Este é apenas o primeiro capítulo. Então, você que nos assiste, continue acompanhando essas mensagens, comenta aí de onde você nos vê, de onde você está nos ouvindo, para que possamos saber, né, quem é você, de onde você fala, faça perguntas. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você continuar recebendo mensagens como essa, que vai acrescentar e muito em sua vida. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.